Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do Felipe Martins, tá? Ao passo que está acontecendo essas coisas todas, aí, esse absurdo dessa briga do Alexandre de Moraes, fechando o Congresso, não sei o que lá, continua o julgamento do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá no STF, né? E daí tá tendo oitivas testemunhas nesse momento, e daí houve, ontem, né, houve a conversa com o Fábio Shor, que é o delegado da Polícia Federal que estaria cuidando das coisas pelo Alexandre de Moraes, né? E daí ele foi perguntado por alguns advogados sobre a ligação dele com um senhor chamado Adriano Oliveira Camargo, que é um oficial de ligação da Polícia Federal nos Estados Unidos. E aparentemente o pessoal ficou fora de controle. Quando fizeram essa pergunta, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes ficou uma arara e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, isso aqui é um outro ponto que vai vir aí, além dessa confusão toda, né? É o que eu falo para vocês, tá mais do que óbvio para mim que os Estados Unidos escolheu brigar com o Brasil porque quer dar um recado pro resto do mundo, e o Brasil é que tá fazendo tanta merda, o Alexandre de Moraes tá fazendo tanta merda nesse processo que fica fácil culpar o Alexandre de Moraes pelo que está acontecendo, né? Não tem nenhum risco de cometer uma injustiça aqui com o Brasil, porque de fato o Alexandre de Moraes está totalmente fora da caixinha. Esse caso do Felipe Martins é um caso absurdo. Eu nem vou repetir o caso aqui porque vocês já conhecem, né? Que alegaram que ele viajou para os Estados Unidos, sendo que ele nunca viajou, ele ficou preso, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui porque tem umas novidades bastante impactantes nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Pontinho Vermelho na Árvore, Vou Me Casar com a Ex-Mulher do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E desejo boa sorte ao rapaz aí. Pois bem, a Ana Paula Henkel diz que o seguinte, olha só, precisamos relatar o que aconteceu ontem na oitiva conduzida no âmbito da ação penal contra o Felipe Martins. Então, lá dentro do entre aspas, golpe, da ação do golpe do Alexandre de Moraes, ontem foi a oitiva da defesa do Felipe Martins com o Fábio Shor, né? A defesa do Felipe Martins fez o que se espera de qualquer advogado, questionou as situações todas, né? Fábio Shor, sim, aquele da foto, o famoso delegado da Polícia Federal, foi questionado sobre possíveis contatos com outro agente da Polícia Federal chamado Adriano Oliveira Camargo, que seria um oficial de ligação da Polícia Federal nos Estados Unidos. É mais do que isso, tá? Se você for na página que eu procurei aqui, a Polícia Federal dos Estados Unidos, do Brasil, a ligação com os Estados Unidos, e eu nem vou mostrar tudo aqui, porque tem nome, endereço, telefone, isso aqui pode ser doxing, então eu tomei o cuidado de esconder as informações aqui, mas está aqui, ó, oficialato de ligação da Polícia Federal junto ao CBP. CBP é o Customs and Border Patrol. O pessoal que fica naquelas cabinezinhas quando chega lá nos Estados Unidos, que você apresenta o seu passaporte, coisa e tal. É aquele pessoal ali. E é o pessoal que supostamente colocou o nome do Felipe Martins no sistema. Então, esse oficial, esse senhor Adriano Oliveira Camargo, é uma pessoa que tem contato direto dentro do CBP lá nos Estados Unidos. Que nível de acesso que ele tem nos sistemas do CBP, a gente não sabe. Que nível de contato que ele tem informal com outras pessoas dentro do CBP, a gente não sabe, mas aparentemente isso daí atingiu um nervo. Atingiu um nervo. Lembra que houve uma falsificação dos dados de entrada do Felipe Martins, né? Então, o Alexandre de Moraes tinha acusado o Felipe Martins de viajar lá para os Estados Unidos, mas não tinha nenhuma prova disso. A única prova que tinha era uma lista provisória de pessoas que iriam na viagem do Bolsonaro para Orlando, né? Só que a lista final que iria para Orlando não tinha o nome do Felipe Martins. O Felipe Martins nunca foi. E todo mundo sabia, ele pegou um voo da TAM para o Paraná, tinha todas as provas que ele estava aqui no Paraná. Aí quando chegou numa situação que estava insustentável manter a prisão do Felipe Martins, aí surgiu a informação, o Guilherme Amado surgiu com a informação de que haveria um registro de entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, no CBP, né? E aí a gente já falou sobre isso aqui, é um absurdo isso, porque era um registro que estava errado, estava com o nome errado no final das contas, estava com o número do passaporte errado, um monte de coisa errada, e mais do que isso, o nome voltou a aparecer, ó, de novo, de alguma forma, o nome voltou a aparecer nos registros lá, e é uma coisa realmente super estranha, né? E aqui é o Customs and Border Patrol, que é essa agência lá dos Estados Unidos que cuida da entrada de pessoas, né? Diz que não havia registro da entrada do Felipe Martins e coisa e tal. Então, ou seja, havia um registro
falso. E esse registro voltou a aparecer agora, na época do julgamento voltou a aparecer esse registro lá. Então significa que é uma pessoa que não apenas tinha contato naquela época, tinha acesso aos sistemas naquela época, como tem acesso de novo agora. E esse cara, por um acaso, ele ainda é o contato de ligação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então lembra que ninguém sabe quem foi a pessoa que botou os dados falsos do Felipe Martins no sistema do CBP. Existe a possibilidade de ser esse cara aqui? Eu não sei se é ele. Não, pode ser que não seja ele, pode ser que ele tenha um amigo lá dentro que fez isso, ou pode ser que seja outra pessoa totalmente diferente que não tenha nada a ver com nada. Agora, o que fica estranho nessa história é que justamente quando você vê aqui, ó, a coisa atingiu o nervo. Quando a defesa do Felipe Martins perguntou para o Fábio Shor se ele conhecia o Adriano Oliveira Camargo, aí, olha só, neste momento, pasmem, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes interrompeu em tom ameaçador e advertiu a defesa para tivessem cuidado com aquele nome e justificou: o agente seria conhecido seu com atuação em Guarulhos e seu irmão seria juiz de direito. Deram carteirada no advogado de... Meu amigo, você entende o que é isso? Na Suprema Corte Brasileira, um juiz deu carteirada num advogado que estava defendendo o seu cliente durante a audiência. Meu amigo, pode ser conhecido de todo mundo, pode ser seu pai, seu filho, seu irmão. É direito do advogado perguntar ao cara lá para saber as coisas. A gente está querendo esclarecer o que aconteceu, ele está fazendo as perguntas. Né? O juiz não está ali para mandar. O juiz está ali para colher um lado e o outro da história e ver a informação que é gerada ali, né? Aí, cuidado por quê, excelência? O que é exatamente tão sensível em torno do nome Adriano Oliveira Camargo, né? Por que o senhor julgou necessário informar que conhecia o referido agente e que ele seria irmão de um juiz de direito? Que diferença faz isso? O cara pode ser irmão do Papa. Se você tem uma pergunta para ele no tribunal, você pergunta para ele, pô. E aí, você conhece o irmão do Papa? Pois é, explica aí a situação aí do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, né? E aí, ó, os advogados foram impedidos de prosseguir com questionamentos depois disso. Ou seja, uma coisa que, cara, assim, eu só não digo que é um absurdo completo, porque a gente está tendo tantos absurdos nesse processo que já virou uma coisa que é um absurdo como os outros, né? Continuou mais um absurdo nesse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? A reação do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes causou estranhamento até entre repórteres e outros jornalistas que estavam presentes ali na sala. Porque lembra, essas oitivas todas são públicas, mas não podem ser transmitidas. O Alexandre de Moraes proibiu a transmissão. Então você tem que ir lá para ver, né? Então a gente tem um relato do que está acontecendo das pessoas que estavam lá, mas a gente não tem a gravação do que aconteceu, exatamente o que foi falado e coisa e tal. Teoricamente, eles estão dizendo que depois que isso passar, eles vão liberar essas informações, vão liberar os vídeos e coisa e tal, mas não há nenhuma informação disso, não há certeza nenhuma disso. Por exemplo, a cariação entre o Mauro Cid e o general Braga Neto, até hoje ninguém viu nada, né? Eles falaram que iam liberar a cariação, que só não ia ser transmitida ao vivo, mas que depois ia liberar, e até agora, ó, não saiu nada, né? E ainda teve outra coisa também que teve nessa oitiva do Felipe Martins, que foi a oitiva da doutora Stella Burda, que confirmou no seu depoimento que esteve no presídio lá de Curitiba em junho de 2024 e colheu relatos de internos, de presos, carcereiros e da equipe de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a um isolamento em solitária sem iluminação. Ficou mais de 70 dias proibido de receber visitas da esposa e sofreu perseguições. Tortura. O nome disso é tortura. Chega a ser engraçado o Lula falando lá no Chile que não, porque nós tivemos um regime de exceção aqui em 64, que absurdo, porque torturavam as pessoas e coisa e tal. E o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. Todo mundo sabe que o caso do Felipe Martins foi um caso do Coelhinho, né? Ele queria que o Felipe Martins assinasse uma delação premiada, porque ele só tem a delação premiada do Mauro Cid. Aí fica muito frágil. Se tivesse uma segunda delação premiada, ficaria um pouco mais de força, porque uma corroboraria a outra, né? Então eles acharam que o Felipe Martins, sendo um cara jovem, coisa tal como o Mauro Cid, teria mais capacidade de ser pressionado. E fizeram, torturar o cara, botaram o cara em solitária, sem luz do sol. Submetido a isolamento em área sem iluminação, mais de 70 dias proibido de receber visita da esposa e sofreu perseguições no presídio, né? A PGR não gostou da declaração da corregedora de presídios em Curitiba e tentou impedir o relato de toda forma. O fato é o seguinte, esse caso do Felipe Martins sozinho destrói qualquer chance do STF sair dessa história vitorioso, porque não tem justificativa nenhuma para isso. Qualquer um que olhe para esse caso vê o absurdo que é, né? E mais, talvez apenas, a gente não tem certeza,
esse seja o nome que está todo mundo querendo falar, Adriano Oliveira Camargo, tá? O nome da pessoa que teria botado as coisas lá no coisa. Essa página aqui é uma página pública, tá? Não hackeei nada para chegar aqui não, tá? Se for lá no site do GovBR, você acha essas informações todas aqui, tá? Bom, aqui, além disso, a gente teve a confirmação de que o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos, disse um diplomata, o André Chermont, que é um diplomata de carreira, então não é um bolsonarista, não é uma pessoa ligada a ele, mas que confirmou que ele não foi para os Estados Unidos. E chega ao ponto aqui, até o José Fux é um jornalista de esquerda, tá? Esse cara aqui foi um dos que começou com a história de gabinete do ódio contra o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro e coisa e tal. Olha só o que esse cara está falando agora aqui, ó. A minha avaliação hoje é insustentável defender as ações do STF e a ideia é que o Brasil vive uma plena democracia. Olha que coisa, né? Eu falo isso desde 2019, mas agora o pessoal está acordando. Que bom, antes tarde do que nunca. Para quem não sabe, em 64 foi a mesma coisa. Num primeiro momento estava todo mundo feliz com os milicos. Todo mundo achando lindo que os milicos salvaram a democracia, porque ia ter comunismo, iam virar Cuba, então os milicos salvaram a democracia. À medida que o tempo foi passando, é que o pessoal começou a se dar, pô, essa coisa... Isso não tá muito normal não, né? Não é bem assim não, né? Essas coisas não deveriam funcionar desse jeito, né? E aí começa a perseguição, porque é o que eu falo para vocês, é o ciclo do ditador. O ditador, quando ele tá numa posição frágil, porque ele não tem amparo na lógica, ele não tem amparo justnatural, não tem amparo no espírito das leis, aí qualquer crítica que façam a ele, ele entende como um ataque a ele, porque ele não tem defesa. Entendeu? Normalmente, se ele tivesse tudo embasado na lei, tudo embasado na Constituição, tudo embasado no direito natural, ele estaria tranquilo, não, tomei a decisão por causa disso. Pô, o Lula roubou, eu mandei prender o Lula, é isso daí, tá embasado, não tem problema nenhum. Como o caso do Alexandre de Moraes é diferente, qualquer crítica ele é vista como um ataque. E aí o cara responde aumentando a repressão, aumentando a temperatura da coisa. Aconteceu a exata mesma coisa com os milicos. A ditadura, o golpe aconteceu em 64, mas a ditadura mesmo, né, começou em 68, a ditadura escancarada, né, já era uma ditadura esse tempo todo, mas em 68 escancarou com a AI-5, que foi justamente por isso, porque vai subir a temperatura. Hoje em dia está acontecendo mais rápido esse processo, né? Aqui, ó. Insistir nessa visão é agir como avestruz, enfiando a cabeça na terra e não enxergando a realidade por picuinha contra desafetos políticos. O cara que não gosta do Bolsonaro está falando que, olha só, essa aposta que o STF está fazendo, que muita gente na imprensa brasileira está fazendo, que não, que o Alexandre de Moraes está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, isso é um absurdo. Dá para ver que não é isso, o cara está descontrolado. A conta, porém, chegará, e quem hoje normaliza tudo que está aí não será poupado. Depois ficará choramingando dizendo, eu estou com medo, mas já não vai adiantar mais nada. Vai vir a conta, né? E ele dobra o caso no caso do Felipe Martins aqui, ó. Eu fui o primeiro da chamada mídia profissional a mostrar quem era Felipe Martins e o papel ideológico que ele desempenhava no bolsonarismo. Ele criticou o Felipe Martins muito. Ele fez essa coluna aqui no Estadão, Felipe G. Martins, o jacobino que chegou no Planalto, né? Olha só, início do governo Bolsonaro, 12 de janeiro de 2019, metendo o pau no Felipe Martins, criticando pra caramba o Felipe Martins aqui. Por isso, sinto-me à vontade, sem poder ser acusado de ser seu parceiro ou apoiador, para dizer que o processo que ele é alvo no STF sob a batuta do Alexandre de Moraes é um exemplo emblemático das arbitrariedades cometidas pela Corte em escala industrial, em total desrespeito às liberdades individuais e ao devido processo legal. Ou seja, é o que eu falo para vocês, o grande problema, por que o Trump está tão investido em bater no Brasil? Porque é fácil. O Alexandre de Moraes fez tanta lambança. Veja, a verdade é a seguinte, se o Alexandre de Moraes fosse inteligente, fosse esperto, teria conseguido destruir o bolsonarismo sem fazer tanta lambança. A questão é que o cara está movido pelo ódio, ou então é burro mesmo, e está fazendo tanta lambança que está piorando a situação toda, né? Aqui, ó, Felipe Martins é um símbolo do regime de exceção em que vivemos hoje no Brasil, que muita gente boa por aí diz ser plena democracia. A lei deve valer para todos, inclusive para aqueles de quem discordamos, e também para os que escapam dela contra todas as evidências pela ação de juízes e magistrados amigos. Ou seja, ainda mandou um aviso para o Lula aqui, que todo mundo sabe que o Lula, ao contrário do Bolsonaro, sofreu um processo dentro do devido processo legal. Foram 6 anos de processo. O processo do Lula foi válido. O Lula é um corrupto mesmo. Ou seja, o Lula tinha que estar na cadeia de verdade, mas ele vai voltar para lá, eu tenho certeza disso, né? Então, é isso daí, um absurdo, e esse caso do Felipe Martins é um caso que ainda vai explodir por aí, né? Só para complementar aqui, o caso do Anderson Torres também, a defesa apresentou os comprovantes da compra da passagem do ex-ministro da Justiça, porque lembra, também teve essa discussão
no julgamento, porque a promotoria acusou o Anderson Torres de comprar as passagens há poucos dias antes do que aconteceu no 8 de janeiro, né? E, na verdade, ele falou que já tinha comprado a passagem muito antes, já estava combinada aquela viagem muito antes, né, dele sair de férias e coisa e tal. E ele mostrou o comprovante de compra dessa passagem, eliminando essa discussão lá na promotoria. A verdade é que se você pegar as evidências, não tem nada contra ninguém essa ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Não tem evidência contra ninguém. O que tem é uma narrativa fantasiosa que o Alexandre de Moraes criou junto com a esquerda para tentar tirar Bolsonaro a todo custo das eleições, porque não pode Bolsonaro é quase como é golpe, Bolsonaro é golpe. Não, como assim, cara? O Bolsonaro obedeceu tudo que o STF falou durante o mandato dele, todas as leis, todas as decisões idiotas, muitas decisões absurdas do STF durante o mandato do Bolsonaro, e o Bolsonaro acatou tudo. Onde é que está o golpe do Bolsonaro? Cadê? Onde é que está esse troço? Não tem lógica nenhuma isso. Tirar o Bolsonaro da eleição em 2026, isso sim é um golpe. E está ficando claro para todo mundo. Como diz o José Fux, está todo mundo vendo. Lá fora também, o pessoal está percebendo que o que está acontecendo aqui no Brasil não é normal. E quanto mais rápido o Alexandre de Moraes caminha com esse negócio, quanto mais arbitrariedades ele comete, quanto mais ideias fora da caixinha da justiça ele cria, mais ele vai virar alvo disso mais adiante. E eu falo isso, eu sei que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. O Alexandre de Moraes, esquece, ele não vai voltar atrás. Ele já está num ponto que ele já entrou num ritmo de sangue, que já está na bile dele, né? Ele não vai voltar atrás. Agora, os outros ministros do STF deveriam prestar atenção no que o Fux fez. O Fux foi muito claro, não, a soberania, somos soberanos, não baixamos a cabeça para os Estados Unidos. No entanto, está errada essa coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui. Esse é o caminho para vocês evitarem pagarem pelos erros do Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.